Hoje a gente começa com um painel, vamos receber convidados super especiais aqui, para falar de um assunto muito importante, um assunto que já entrou nas conversas aqui ontem, um assunto do momento mesmo, não tem como a gente não falar sobre inclusão e diversidade. A gente vai entender agora como adaptar abordagens, produtos e a comunicação da marca para atender diferentes perfis de crianças e de famílias. Vamos entender como o setor pode ser mais representativo e acessível. Para conduzir esse bate-papo aqui, a gente tem 3 convidados muito legais, que são super especialistas no assunto. Eu vou chamar aqui ao palco o proprietário e recreador da Turma do Tomate, Entretenimento e Recreação, André Rogério Nassorri. André, seja bem-vindo. Pode chamar de Tomate, né? André Tomate, tá, gente? Para os íntimos. Muito obrigada por vir participar com a gente, Tomate. Vou convidar também aqui ao palco a sócia proprietária da Caramelo Brinquedos Educativos, Gabriela Maineri. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para fazer a mediação aqui desse painel, eu vou convidar o professor especialista, pedagogo e analista do comportamento aplicado TEA, Wesley Becker. Wesley, bem-vindo ao nosso palco. Obrigada por vir mediar essa primeira conversa do dia. Muito legal para a gente começar esse nosso segundo dia de Abrim Talks com esse tema tão importante. Wesley, agora é com você. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estão presentes, né? E é uma temática que ela é de extrema importância, porque quando nós pensamos sobre a inclusão, ela é uma tendência? Na verdade, ela é um direito. Por quê? Porque não sei se vocês conhecem, mas existe a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.416, de 2015, que ela garante o direito à educação, à acessibilidade e à saúde. Então, quando nós pensamos sobre essa temática para vocês que são varejistas, nós precisamos compreender como nós vamos acessar essa família, como que as escolas, as organizações, elas vão se preparar para esse atendimento. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Para a gente falar sobre a questão do funcionamento no atendimento em relação, de maneira bem prática, Gabriela, como a empresa Caramelo, ela tem olhado para o seu dia a dia e quais seriam essas demandas? Olha, a gente tem percebido, para começar, né, eu sou a Gabriela, prazer a todos, e a loja, eu tenho só 4 anos de loja, não tenho muito tempo assim para fazer um comparativo se isso vem crescendo ou não, mas eu percebo que essa demanda existe, né, e que a gente tem que estar preparado para atender esse tipo de público, né? Então a gente tem que oferecer treinamentos, a gente tem que buscar conhecimento para a gente também poder saber atender da melhor forma esse tipo de público, esses pais que vêm buscar na loja brinquedos que deem continuidade no tratamento deles, que também ajudem na escola, dentro de casa, nas clínicas. E quais seriam os principais equívocos que vocês têm encontrado? O equívoco é quando o vendedor ele não consegue entender essa necessidade, né? Quando ele não consegue entender e não busca não perguntar quais são as necessidades daquela criança, o que aquela criança precisa, e saber entender bem este brinquedo para poder linkar essa necessidade e oferecer a melhor opção. Além da gente entender a importância das lojas e das empresas se organizarem, quando a gente fala sobre empreendimento na área da recreação, André, como que a sua empresa ela tem trabalhado em relação a esses ajustes que são simples? Cadê? Isso. Como a recreação ela pode mudar quando existe um grupo que ele é muito diverso? Oi, boa tarde, eu sou o André.
Bom, eu sou recreador há 27 anos, sou formado em Educação Física e Educação Infantil, então vim para compartilhar com vocês o meu conhecimento dentro da prática. Tá? Então não vou entrar muito no termo técnico, que nós temos o Wesley, para isso eu vou compartilhar dentro da prática, que é o que eu vivo. Então hoje a recreação, como eu vivo, como ela mudou dentro dessa proposta. Então nós vamos entender que o termo neurodivergente, ele abrange N situações. Então eu preciso entender qual é a necessidade dessa criança nessa festa. Precisamos entender que é difícil a comunicação às vezes com ela. Tem criança que às vezes não aceita uma comunicação direta, uma comunicação às vezes de tato. Então essa comunicação propriamente verbal às vezes é um pouco difícil. Então você precisa entender e adequar essa proposta dentro da brincadeira. Tá? Então assim, as brincadeiras precisam ser um pouco mais leves, lúdicas, tá? Tentando entender e trazer um pouco mais para o colorido dentro dessa proposta da criança sentir mais à vontade. Então, eu acho que o primeiro passo da recreação, trazendo para essa galera e usando isso automaticamente, que é a proposta da feira pro lojista, é entender um pouco a diferença dessa criança que entra na sua loja e fazer com que ela fique mais à vontade para que você possa agregar um pouco de valor, diminuindo um pouco o estresse, a dificuldade dela ali dentro, para que ela possa ficar à vontade escolhendo o brinquedo e brincando. Porque o brincar ele é essencial. E o brincar ele é super importante, dependente da diferença, dependente da divergência e da proposta da criança. E quando nós pensamos sobre neurodivergente, nós precisamos entender esse público, que é justamente aquelas pessoas que elas entendem, compreendem e processam de uma forma muito diferente. Por isso que nós temos ouvido muito falar sobre pessoas que são atípicas, que entra quem? As pessoas que estão dentro do espectro do autista, o TDAH, o dislexo, o descálculo e também a superdotação. Né? E quando nós pensamos sobre o grupo de pessoas com deficiência, é entender as deficiências, que elas são visual, intelectual, auditivas, visuais e físicas. Então, para isso, nós precisamos compreender como que esses brinquedos e jogos, né, eles podem ajudar na reabilitação, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, visomotoras. Então, nesse sentido, André, como que a gente pode incluir sem separar, sabendo que tem uma diversidade tão grande? Cara, eu acho que a proposta de incluir, isso é muito importante. Né? Então, assim, vou fazer uma brincadeira, uma atividade, e eu percebi que naquele evento, naquela festa, vamos citar esse exemplo de uma festa, de um evento, dentro da pergunta de realizatividade. Percebi que ele tem uma criança que tem um autista, vamos citar um autista nesse primeiro momento. O pouco que eu tenho de conhecimento, de treinamento, de aprendizado, eu já entendi que esse autista, ele é grau leve. Então, ele vai brincar assim porque ele é uma criança, o brincar está na criança. Então, quando eu tenho uma atividade, eu tenho uma festa, que eu não tenho nenhuma criança divergente, eu consigo montar uma atividade e dividir as crianças por equipe, onde cada criança vem e realiza uma atividade como se fosse uma dinâmica, como se fosse uma estafeta, uma brincadeira competitiva. Quando eu tenho uma criança, uma ou mais crianças divergentes, então eu já tenho que mudar a proposta da minha brincadeira, se eu quiser que ela brinque junto. Porque essa criança, ela tem condições de brincar, mas nem todas têm condições de ficar numa fila esperando a vez dela. Ela não tem esse entendimento de tempo. Ó, você é depois dele. Não, ela quer brincar. Então, quando eu tenho esse público numa festa, eu não faço a turminha vindo brincar com essa. Eu faço diferente, eu faço estações de brincadeiras. Então, se eu vou aplicar 4 ou 5 atividades, eu monto as estações. E aí sim o recreador realiza atividade com cada criança que queira vir. E o legal, Wesley, que as crianças que não são neurodivergentes, quando a gente tem essa proposta, elas automaticamente brincam junto com o neurodivergente. Elas vão na onda. E é muito legal, porque você percebe o carinho daquela... Daqui a pouco eu vou me emocionar aqui, que já aconteceu comigo, é muito legal. Então, assim, elas brincam juntos. Isso é muito gostoso, porque eu acho que o lance da inclusão, ele tem que ser trabalhado para o adulto. Porque a criança, ela é inclusiva.
O que ela faz de errado, o que ela fala de errado, infelizmente ela aprende com o pai dela, com a mãe dela, que são eles que são exemplo de casa. Então, quando ela não quer brincar com um menino porque ele é autista, ou porque ele é Down, ou porque ele é negro, preto, ou porque ele é gordo, algo do tipo, essa criança ela não tem essa noção. Então, essa criança ela brinca com todo mundo. A exclusão ela vem de casa. Então, a inclusão ela tem que ser tratada com os adultos, com os funcionários da loja, para atender bem quando vem, né? Para o dono de uma fábrica de brinquedos, para produzir algo que seja legal para todos, para que interajam, porque a criança ela é inclusiva. Então, quando eu tenho essa situação numa festa, e eu mudo a proposta da brincadeira para que todos possam brincar com os divergentes, automaticamente ninguém pergunta nada. Eles passam a brincar e curtem da mesma forma, porque a criança ela é inclusiva. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma criança divergente, eu mudo a proposta, porque o autista, e assim como outros, ele não consegue ter essa dinâmica de regra de ficar numa fila. Ele quer brincar por si só. Posso colocar um? Eu tenho uma irmã neurodivergente, né, e uma filha de 6 anos. E desculpa, o André estava falando sobre essa interação, e é muito interessante mesmo, porque minha filha, eu tenho uma irmã de 53 anos e minha filha de 6. E elas têm um respeito com essa minha filha e com essa minha irmã, e elas adoram brincar, as duas juntas, muito, e tem muita interação, e a minha filha menor, a minha filha de 6 anos, ela respeita muito a minha irmã. Então, é uma interação muito bonita. Sim, a inclusão é muito legal, elas entendem e brincam junto. É. Que eu até, na hora que eu comentei da fila, até um rapaz ali olhou para mim e fez assim, né, tipo, né? Eu acho que já deve ter vivido algo do tipo, ou visto. Antes até, falar uma coisa interessante mesmo, antes até da minha irmã, ela está internada agora, ela ia na loja para me ajudar. Eu colocava ela lá para me ajudar, sabe? Então, ela às vezes conhecia, ia lá, mostrava um brinquedo, falava, compra esse daqui, e acabava sempre vendendo, né? Mas é muito interessante isso também, era muito legal quando eu fazia isso com a minha irmã. E esses relatos, eles são importantes para a gente pegar pequenas estratégias que vocês podem estar utilizando no dia a dia para apresentar um produto, para explicação para as famílias, e é nessa temática que agora a gente vai estar abordando, né, sobre essa questão de vendas em si. Né? Então, quais seriam, como tornar uma loja inclusiva, né? Quais são os ajustes simples que pode tornar a loja mais acolhedora? Olha, eu acho que entra aí muito o espaço físico, você tem um espaço um pouco mais livre, tomar cuidado para a criança não tropeçar em brinquedos, cair, luz, não muita luz, apesar de que uma loja de brinquedo educativa é difícil não ter estímulo, mas é uma loja que já é super estimulada, então tomar cuidado com o som, e se você tiver um espaço na sua loja que você consiga ser mais tranquilo, que não tenha muito som, muito estímulo de cor, você ter esse espaço para uma autorregulação, no caso uma criança entra em crise dentro da loja. Então, por exemplo, na minha loja eu tenho, não foi proposital, mas eu tenho esse espaço lá e já foi usado para isso, que é um espaço externo, onde está fora da muvuca da loja, do vucu-vucu, de atendente, de som, aquela coisa toda. E aí a criança vai para o lado externo, junto com o responsável, tem um balanço lá, um gramado e uma lozinha. E é um lugar externo, que passa a rua, já é a rua, tudo. Então, isso já foi usado e isso já ajudou a criança a voltar. Aí eu falo onde você consegue fidelizar o seu cliente por causa disso, né? Que a gente estava até conversando, a família toda vai começar a gostar muito da sua loja, você vai fidelizar e esse cliente vai sempre voltar, né? E o que é interessante quando fala sobre acessibilidade, é pensar no macro e no micro. Essa reorganização estrutural que você acabou de dizer, Gabriela, é que foi planejada. Né? Aquela criança ela vai entrar por aquela porta. Quais são os caminhos que ela pode percorrer? Se ela se autodesregular, qual é o espaço que ela pode encontrar esse equilíbrio novamente, essa reorganização? Porque nós vivemos num mundo que ele é muito barulhento. E essa criança, hoje é criança, mas amanhã vai ser um adulto. E se ela não for exposta a essas situações de uma maneira controlada, como você disse, Gabriela, o som ser um som mais baixo, mas gradativamente nós temos que aumentar a luminosidade. Por quê? De repente essa criança, ela tem uma disfunção sensorial. Ela pode ter uma hipersensibilidade auditiva ou uma hipo. A hipo é que naquele momento que ela entrou no ambiente na loja, para ela tudo tranquilo.
mas quando ela entrou no carro com a família, ela se autodesregula. O estímulo ele acaba vindo tardiamente, mas hoje ele é uma criança. E ele precisa ter acesso a esses estímulos para que lá na frente ele consiga entrar no mercado de trabalho, na inserção de algum curso, ele consiga se autogerenciar, se autorregular para esse processo de inclusão. Pensando nisso, como que pode ser treinado a equipe para lidar em situações de crise ou que apresenta aqueles comportamentos inesperados, Gabriela? Olha, eu acredito muito no treinamento de vocês, lojistas, buscarem profissionais da área, como o Wesley, por exemplo, para treinar a equipe de vocês, a saber como lidar com esse tipo de situações, esse tipo de cliente. Então, eu tenho a graça de ter uma amiga que ela é como o Wesley, ela tem uma clínica que ela faz atendimento ABA, e ela me dá muitas dicas, né? Então, ela me ajuda muito nessa questão. E uma coisa que ela fala muito, ela fala assim, ó, quando se acontecer de uma criança desregular, né, dentro da sua loja, por exemplo, ela é uma criança que tem uma sensibilidade auditiva, e aí ela mexeu no brinquedo que fez um barulho, a criança desregulou. E aí ela falou assim para mim, você nunca ajude diretamente essa criança, você sempre pede para o responsável, posso ajudar em alguma coisa? Você nunca interfere, porque você pode estar, como é que fala? Reafirmando aquele comportamento dela, piorar. Então, você sempre pede se pode ajudar, e aí deixa o responsável te falar ou te orientar, ou não, pode deixar que eu lido com a situação, entendeu? O vendedor ou lojista, ele pode ser a ponte de apoio. Quando nós pensamos em apoio, não é uma ação direta com a criança, mas é com o responsável da criança, que é a referência maior. Então, às vezes, ele precisa de um ambiente, como a Gabriela falou, que seja mais tranquilo para que ele se reorganize. Então, esse profissional da loja pode direcionar, tem aquele canto que tem menos estímulos, que tem menos barulho. De repente, a criança, de tanto gritar, alguma coisa que desregulou, de repente ela tem sede. Então, a criança não verbal, ela não vai falar. Mas a forma dela se comunicar são gritos constantes. Ou ela direcionou o olhar para um copo, alguma coisa. Se você pegar a água e entregar para o responsável, e o responsável entrega para a criança, isso já vai diminuindo a desorganização dessa criança e trazendo novamente o equilíbrio. Quando nós pensamos na crise ou no comportamento, o comportamento ele já está instalado. O que nós temos que identificar? A intensidade desse comportamento. Uma coisa é eu fazer, gritou. Outra coisa, Não é o comportamento inadequado de gritar, mas a intensidade, ela não mudou a frequência. Isso mostra que a criança está melhorando o comportamento. Por quê? Porque ela está acessando mais aquela loja, ela está acessando mais aquela recreação, que é fundamental e que é importante para o seu desenvolvimento social. Pensando nisso, né, na questão das lojas, e a importância que tem o papel do recreador, né, em relação às atividades que são propostas, a forma de atração, a fidelização com os pais e com as crianças. André, compartilha com a gente, a brincadeira colaborativa, ela ajuda na inclusão? Olha, eu não só acho, como eu tenho certeza que sim, né? Tenho convicto isso comigo, porque estou na recreação há 27 anos, agora em maio a minha empresa, a Turma do Tomate, completa 20 anos, e há mais de 12 eu atuo só com treinamento. Então, quando a gente fala de treinamento, de fidelizar, eu acho que o primeiro passo de quando você pensa em treinamento é você sair da onde você está e vir do outro lado do balcão. Poxa, se eu quero saber como atender aquela pessoa, então eu tenho que sair de trás do balcão e eu tenho que virar cliente por um momento. Como que eu gostaria de ser atendido se eu estivesse na sua loja? Se eu tivesse um filho com essa situação, como eu gostaria que você me atendesse? Porque é difícil você entrar na cabeça da criança. Como exatamente eu atenderia aquela criança? Cada um tem um diagnóstico, um grau, um tipo, um nível. Você não vai atender a todos de uma forma tão exata. Mas se você entender como eu posso atender aquele pai daquela criança, aí você ganhou ele. Né? Eu tenho um exemplo muito simples aqui no bolso. Não sei se todos conseguem ver. Conseguem ver o que é? Quem reconhece? Só pela cor. Opa! Chegou a brilhar os olhos, hein?
Uma bala Sete Belo. Eu sou dos anos 80. Isso aqui marcou a minha infância. Quem já chupou essa bala Sete Belo? Levanta a mão, por favor. Quem gosta? Quem já ofereceu para o filho? Nossa, filho, o papai chupava quando era criança, é muito bom. Marcou a sua infância, porque foi algo muito bom. Certo? E a mesma coisa do atendimento, do fidelizar. Hoje tem o Instagram que divulga todas as lojas, tem post patrocinado, enfim. Mas olha o diferencial que nós temos hoje de fidelizar. É você atender da forma que você gostaria de ser atendido. É de você lidar com cuidado, né, com atenção, com carinho. Hoje a gente vive um mundo muito rápido. As coisas estão muito crescentes, né, está muito virtual. Está faltando um pouco de carinho, um pouco de tato, um pouco de atenção. Tenho certeza que aqui muita gente já mandou nos grupos da família, grupos de amigos, oi, bom dia, ou boa tarde. Muito comum. Para quantas pessoas você deu a mão na rua e falou, oi, tudo bem? Pouquíssimo. Então, o tete a tete hoje é muito pouco. Então, quando você tem uma pessoa dessa na sua loja, como você fideliza ela? Com simples atendimento sutil, né? Opa, calma, eu vou te ajudar. Né? Porque ela tem uma irmã que é autista, né? Com 53 anos, e que a filha de 6 se dá super bem. Por quê? Porque é a mesma compatibilidade. E assim outras situações. E aí eu vivo isso na recreação. Como? Poxa, eu não tenho nenhum filho autista. Eu tenho 3 filhos, mas nenhum são autistas. Mas eu tenho filhos de amigos. E eu já atendi N crianças. Então, eu percebi a dificuldade que era dessa criança brincar. Então, por que eu posso fazer para essa criança brincar? Porque por mais que ela tenha uma divergência, ela é criança assim como qualquer outro. E ela simplesmente quer brincar. Então, por que eu não deixar ela brincar? Porque ela está de muleta? Porque ela está na cadeira de rodas? Ou porque ela tem dificuldade de fala? Então, poxa, eu preciso adaptar a minha situação para atender aquela criança. E quando você é lojista e entender que você vende brinquedo como qualquer outra loja daqui da feira, como qualquer loja da sua cidade, todo mundo vende brinquedo. Assim como você vende, o Mercado Livre vende, a Shopee vende, todo mundo vende. Qual que é o diferencial da sua loja? É o seu atendimento. É o que você pode fazer por aquela família. E hoje existem N grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, de mães de crianças divergentes que nem se conhecem. Mas estão no mesmo grupo porque compartilham dores, compartilham situações, compartilham ideias, compartilham locais para ir. Gente, eu estou indo para São Paulo, meu filho é autista, alguém sabe um restaurante legal? E elas compartilham essa informação. Eu quero comprar roupa, e elas compartilham. E o que fez aquela criança, aquela mãe naquela loja, naquele restaurante? O atendimento. O brinquedo é bom, é importantíssimo. Da mesma forma que a Gabriela vende brinquedo na loja dela, com certeza na cidade dela deve ter outras lojas que vendem. E por que ela se tornou uma referência, um diferencial em apenas 4 anos? Pela forma com que ela atende. Então é só isso que nós precisamos entender. Né, que eu acho que é muito importante. É que quando a gente fala de treinamento, as pessoas pensam, nossa, mas eu vou investir, vai custar caro, eu vou ter que mexer na loja. Não é investimento, é um custo, é um retorno viável e com certeza, apesar de nós lidarmos com pessoas importantíssimas, vamos voltar para a realidade que é o que todo mundo importa. Você monta uma loja para quê? Para ganhar dinheiro, para vender. E automaticamente vai aumentar o seu ticket médio. E nessa questão do treinamento, André, o que é importante? As pessoas que recebem um treinamento, elas acabam se tornando agente multiplicador. Porque quando nós pensamos sobre inclusão, não é um processo tão simples assim. Né? É diferente eu, enquanto profissional da área da educação e clínica, né, eu fico com aquela pessoa durante 2 horas, uma vez na semana ou 2 no máximo. Vamos pensar na família? Ela fica 365 dias, 20 horas. Nos finais de semana, 24 horas. Não tem feriado, não tem final de semana e não tem férias. Então, quando nós encontramos um material, seja brinquedos e jogos, que traz essa riqueza, que reabilita, que proporciona habilidade social, que amplia habilidades cognitivas e motoras, né? Aquele garotinho vai ser eternamente filho. Não existe ex-filho. Existe ex-aluno, ex-paciente. Filho é para sempre. E quando nós encontramos profissionais que compreendem o outro lado da moeda, a necessidade da família e assim por diante, isso
transforma a família. Porque tem muitas famílias que eu conheço, André e Gabriela, que não sabem o que é o brincar com o filho. Porque é uma desorganização tamanha, e numa simples ação, como a que eu quero perguntar agora para você, André, quais são os tipos de brincadeira, né, que podem ser desenvolvidas para melhorar a condição dessa pessoa num grupo tão diverso? Wesley, antes de responder essa, eu só queria complementar o que você falou da família, do tempo juntos, porque às vezes a gente está numa festa, está num evento, está na loja, e recebe esse público, e às vezes a gente acaba ficando bravo ali, estressado, porque a criança não para, não responde, não obedece. Nós temos que tomar esse cuidado e ter essa delicadeza, porque assim, se para nós que vamos ter contato com essa criança por 2, 3 horas ou alguns minutos, se para nós é difícil, você imagina para o pai e para a mãe dessa criança, que convive com ela todos os dias. E não podemos generalizar, falar que é tudo um absurdo ou tudo é muito calmo. E não podemos romantizar a situação, assim como a gente tem o exemplo do Mion, que tudo é lindo, tudo é perfeito, mas ele é um cara milionário. Diferente de uma mãe de um autista, que não tem condições financeiras, não tem uma ajuda, aí o governo não ajuda, aí a escola tem que ter um apoio, aí nem toda escola tem, ela não tem condições de pagar. Então, talvez aquela mãe que chegou na sua loja, aquela mãe que está na sua festa, que foi no seu restaurante, talvez ela é mãe um pai de uma criança autista, mas ela é uma condição financeira mais simples. Então, poxa, ela não tem esse apoio, ela não tem essa rede, ela não tem essa condição de ter pessoas cuidando o tempo todo. E eu nem estou aqui para falar mal de ninguém, nem do Mion, só estou dando um exemplo que hoje ele é o cara que mais fala sobre autismo ali na internet e tal, mas ele tem muitas condições de tudo. E nem todas as famílias têm. 60% das famílias de autistas são pessoas mais pobres, que não têm condições. Então, quer dizer, 1 a cada 36 crianças são neurodivergentes. Então, olha só, está bem amplo. Então, nós temos que tomar cuidado, que às vezes você está cansada, a Gabriela está lá cansada, um dia super estressante na loja, chegou lá, ela, meu Deus, mas calma, talvez essa família passou por mais problemas do que você passou hoje. Então, você tem um mínimo de delicadeza para tratar. Tá bom? E sobre as brincadeiras, para a gente fechar aqui a minha parte, falar, sobre as brincadeiras para um autista, para esse turno de pessoas, são brincadeiras mais leves, lúdicas, que trabalham cores, que não exigem tanto regras, porque se você pegar um autista, ele é muito metódico, ele gosta de regras, ele gosta de desafios, mas ele gosta para ele. Se tiver outras crianças junto, ele já não vai querer que brinque, é dele. Então, se você tiver com outras crianças juntas, tem que ser coisas mais simples, onde consegue brincar todos juntos. Se você tiver com um público específico, aí sim, o autista ele gosta de desafio. Ele gosta, você pode pôr desafios, labirintos, cubo mágico, ele gosta. Então, tem que entender um pouco de cada relacionado à brincadeira, o público da criança. E como conectar, né, a inclusão com os resultados? Né? Então, quando nós pensamos em inclusão, ela fideliza, Gabriela? Com certeza. Como Com seria certeza. essa fidelização? Porque aí esse cliente ele vai sempre voltar, sabendo que ele tem esse acolhimento e que a gente entende a necessidade dele e não tá. Porque eu falo que o brinquedo educativo ele é diferente de qualquer outro brinquedo quando você vai vender. Porque eu falo que a gente dá praticamente uma consultoria ali. Então, eu falo que é uma consultoria mesmo. Então, você sabendo atender bem esse cliente, ele se sentindo acolhido, o teu ticket médio com certeza vai aumentar. Você vai trazer mais pessoas para dentro dessa loja, que são clientes que geralmente, talvez nem iriam, por causa dessa dificuldade, eles acabam indo porque eles têm esse acolhimento, então vai fidelizar. E a reputação, tanto da loja quanto o empreendimento, ele acaba mudando, né, André? Não, com certeza. Antes de eu citar um exemplo, porque eu vou chorar, eu citei umas frases aqui que eu achei bem legal, porque fala assim, ó, a acessibilidade hoje é estratégia. É muito importante usarmos para agregar valores e respeitar o limite do próximo. Falando em venda, em lojistas, empatia também vende. Alguém aqui já entrou em qualquer tipo de comércio onde foi mal atendido? Voltou? Você só volta lá se, infelizmente, aquele anjo sem asa, aquele ser, só ele tem aquele produto. Senão você não volta lá. Né? Ambiente seguro fideliza, que é o que nós estamos falando aqui agora. Né? Treinamento não é gasto, né? Treinamento gera faturamento. Treinamento, isso
retorna, com certeza. E incluir, olha, essa é a melhor. Incluir não é adaptar a criança, é adaptar o sistema. Então, quando a gente fala de inclusão, será que aquela criança consegue subir? Não, você sabe que ela não vai conseguir subir. Inclusão é você fazer algo para que ela possa subir dentro das limitações que ela tem. Inclusão é você ter algo que ela possa brincar, mesmo ela tendo uma dificuldade ou a falta de um membro. Isso é inclusão. Inclusão não é tentar fazer ela concluir o que você precisa. Inclusão é você fazer algo para que ela complete a sua brincadeira, a sua prova, ou ela consiga comprar na sua loja dentro da dificuldade que ela tenha. Isso é inclusão. É você se adaptar a ela, fazer com que ela vingue. E fidelizar, vou pedir desculpa caso eu chore. Eu sou muito emotivo, aconteceu uma vez, já estou chorando. Como eu disse, já estou há muitos anos fazendo festas infantis, corporativas, enfim, já rodamos aí 9 estados, graças a Deus, mais de 150 cidades, empresas. E eu fui fazer uma festa infantil, eu fui gerente de lazer de um hotel fazenda por quase 8 anos, em Barretos, e faz 3 anos que eu sou gerente de lazer de um outro hotel. E eu já tive essas situações no hotel, mas foram coisas mais simples, sempre brincando com crianças de todas as propostas, sempre trazendo para brincar junto. Mas em uma festa infantil aconteceu algo que foi muito forte. Tinha uma criança lá, uma cadeirante, eu não vou saber explicar a divergência dela, mas ela assim, ela era cadeirante, ela não mexia nenhum membro, a cabeça encostada na almofadinha. E a hora que nós chegamos, nós começamos a montar as brincadeiras, e ela chegou logo depois. Tipo, depois de uns 30, 40 minutos de festa, essa criança chegou. E quando ela chegou, eu percebi que a família deixou ela sentada num canto. E ela ficava olhando pra gente. Eu fui lá e perguntei pra mãe, né? Se eu poderia pegar ela para brincar. A mãe falou assim, não precisa. Ela vai te atrapalhar. Ela vai atrapalhar a brincadeira dos outros. Nossa, aquilo para mim foi tão forte, eu falei, não, ela não vai me atrapalhar, ela é criança como todos os outros. Só para vocês entenderem, essa criança, ela brincou comigo, eu empurrando a cadeira, ela brincou de pega-pega, ela brincou de tubarão na piscina, eu tirei ela da cadeira e nadei, eu fiquei nadando com ela no colo na piscina, ela brincou de torta na cara, ela deu tortada, ela levou tortada, ela gostou mais de levar, porque é chantilly, com leite condensado, então ela se lambuzava. Ela brincou de pega-pega, de tubarão na piscina, brincou de torta na cara, ela brincou de outras brincadeiras de pecinha na mesa, onde ela empurrava assim com a mãozinha. E assim, na hora, para mim, ele era normal, eu só estava ajudando ela e adaptei a brincadeira como eu falei no começo. E aí depois os pais vieram, e aí foi aquele choro total, nossa, ninguém parava de chorar. E a mãe falou assim, que para ela foi muito especial, porque era a festa do priminho daquela criança. E ela falou, e é uma família que tem uma condição financeira muito boa. E ela falou que a família já tinha contratado pelo menos umas 5, 6 equipes de recreação ao longo dos anos, e nunca ninguém brincou com o filho dela. Foi a primeira vez. E aquilo para mim foi muito normal, que eu já tinha feito isso várias e várias vezes. Para mim foi muito normal e foi muito emocionante. E aquilo automaticamente marcou todos os meus recreadores. As crianças, foi super legal, porque as crianças queriam fazer parte do time daquela criança. Bom, enfim, marcou para todo mundo e fidelizou a família, né? Porque a partir daí, toda a festa, a família me contrata. Então, gerou venda para uma coisa muito simples, que eu não fiz forçado, eu não fiz porque eu li num livro. Cara, é uma criança. E ela simplesmente quer brincar. Só isso. Desculpa pela emoção. E a inclusão, ela fideliza e ela traz uma reputação para a loja, né, Gabriela? Com certeza, traz. Ela é muito, o pessoal fala muito, eu recebo muitos clientes de boca a boca. Na verdade, essa minha loja, ela já tem há mais de 20 anos. É que eles venderam a loja, fecharam, e depois aí de 6 anos eu reabri. Né? E as pessoas sempre, quando falam, ai, que bom que abriu, ai, que bom, graças a Deus, ai, nossa, não acredito. Então, o pessoal curte muito a loja e, assim, com certeza, né, essa reputação, ela vem já sendo construída há muitos anos e, graças a Deus, estou conseguindo manter isso daí.
E para a gente não extrapolar o nosso tempo, né, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os lojistas aqui presentes e aqueles que irão nos assistir, né, se pudesse fazer uma mudança para amanhã. Qual seria a dica? Eu acredito que já buscar já um treinamento e já dar uma olhadinha no espaço físico da sua loja, dar uma olhadinha com mais carinho, um olharzinho um pouco mais inclusivo para a loja e ver o que você pode adaptar, melhorar um pouco para poder atender também este público. Olha, eu acho que a proposta é como eu disse no começo. Não sei se todo mundo aqui é lojista, eu vi crachá aí de profissional da educação, né, designer, depois você põe cabelo, se você tirar uma foto, você dá um tompete. Eu falo assim, eu acho que a principal proposta quando você quer fazer essa mudança é você se colocar do outro lado. É você sair do balcão, né, você tirar o uniforme da recreação, virar criança, você sair do lance do vendedor, virar cliente, né, você sair do lance do dono e virar pai, mãe, como que você gostaria de ser atendido, o que você acha que precisa, sabe? É algo muito simples. E não é porque eu dou treinamento que eu falo, tem que contratar treinamento. Lógico, se quiser me contratar, gente, eu vou amar. Estou aqui para isso. Mas se não quiser me contratar, pesquisa, leiam, aprenda. Hoje a internet está aí, né? Então, assim, mas não deixem de fazer. E eu nem estou falando agora pelo dinheiro, pelas vendas. Eu estou falando pelo diferencial que vocês vão fazer na família de algumas pessoas. Vender, todo mundo aqui vende, todo mundo vai vender. O ser humano ele é muito consumista. Isso é muito normal do ser humano. Mas você vender é bom. Agora, você vender com propósito, não tem o que supera isso. Você vai ter um caixa bom, né, um retorno muito bom, e com certeza vai ter uma portinha muito grande lá no céu, né? Deus vai falar, opa, esse fez a diferença. Então, vender é bom, mas vender com propósito é melhor ainda. E as adaptações são várias, né? Cada um aqui deve ter um tipo de loja, degrau, né? Enfim, as escadas, corrimões, e coisa apertada, e banheiro, um spa, aí vai de cada um. Acho que é importante aprender um pouco de cada, e o que precisar nós estamos aqui para somar, para agregar, tá bom? Já está finalizando o tempo aqui, está com um relógio bem grande na nossa cara aqui, ó, não dá nem para fazer de conta que a gente perdeu o tempo. E a dica da minha parte para vocês é, conheça o produto de vocês. O produto de vocês, eles podem ser divididos por categoria. Aqueles brinquedos que são óbvios, como uma boneca, um carro, uma casa. Aqueles brinquedos de causa e efeito, que a criança toca no brinquedo, o brinquedo tem uma reação. E aqueles brinquedos que trabalham a imaginação. Porque as crianças, elas são muito concreto. Mas a gente precisa levar ela para um outro nível. Então, quando vocês brincam, brinca com a sua equipe, pega um jogo, nós vamos pesquisar, sejam pesquisadores dos produtos de vocês. Às vezes ele vem lá na orientação, ele tem um objetivo, mas esse é um dos, mediante a tantas possibilidades que o mesmo brinquedo ele proporciona. Então a dica que eu deixo para vocês é essa. Então, para a gente fazer um encerramento, eu quero agradecer a participação de todos, o tempo que vocês estiveram aqui ouvindo. Creio que as informações que foram compartilhadas, vocês vão poder rever em outro momento. Tome nota, faça anotação, procure sim profissionais ali da cidade, outros lojistas, o que tem de diferente? Porque a inclusão, ela não é para alguns, ela é para todos. Porque hoje as crianças podem nascer com deficiência, mas nenhum de nós que está aqui está isento que ao longo da nossa vida a gente adquira alguma deficiência. Então, na mesma medida que nós queremos ser tratado, nós precisamos tratar o outro. E desde já queremos agradecer o André e a Gabriela e uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigada. Fernando. Muito obrigado. E o mais importante, antes de você conhecer o seu brinquedo, conheça o seu cliente. Aí vai ser a melhor forma de você oferecer o que é preciso para cada um deles. Pessoal, obrigado. Ótimo dia. Muito obrigada, pessoal. Muito bom ouvir vocês. Começamos muito bem esse segundo dia aqui da nossa arena de conteúdo Abrim Talks. Peço mais uma vez aplausos para os nossos convidados.